O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de vos ver novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentando, cantemos novamente. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. Uma vez mais, o Senhor é o grande Rei. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. Queridíssimos irmãos e irmãs, gostaria de começar essa breve homilia, essa primeira missa, essa missa de abertura do acampamento Fé e Milagres, com essa oração tão bonita. Eu pedia mais uma vez aos senhores para ficarmos de pé, invocarmos o Espírito Santo de Deus, esse Deus que está no mais íntimo de nós. Hoje, nesse primeiro dia da novena ao Divino Espírito Santo, essa novena pedida pelo próprio Jesus. Foi Jesus que disse aos discípulos: não se afastem de Jerusalém, fiquem orando, fiquem juntos, e eu e o Pai vos daremos o prometido. Quando Ele vier, Ele vos ensinará todas as coisas. E assim os apóstolos com Nossa Senhora, eram cerca de 120 pessoas, também muitos discípulos de Jesus ficaram ali no cenáculo, 9 dias em oração, com as portas fechadas, estavam com medo, estavam também muito agitados, mas confiaram na promessa de Jesus. Então, quantos de nós também se sente assim, acuado, provado? Temos muitos que estamos vivendo tantos momentos difíceis. Eu queria que você, se pudesse, fechar seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração e acredite, o Espírito Santo de Deus está dentro de você, como um selo. Deus conosco, o Deus no mais íntimo de nós, esse Deus verdadeiro, esse que é o amor do Pai e do Filho, que vive em nós, mas quer se mover, quer dirigir o nosso viver, o nosso pensar, o nosso falar, mas precisa do nosso consentimento, precisa da abertura do nosso coração, do desejo sincero de que Ele possa nos iluminar. Quando a gente diz, vinde Espírito Santo, não é de fora para dentro, como Ele veio em Pentecostes, é do mais íntimo de nós, do mais profundo do nosso ser, Ele que já está em nós, Ele começa a se mover.
Por isso diga depois de mim: vinde Espírito Criador, Vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai as nossas almas visitai, e enchei os corações e enchei os corações com vossos dons celestiais. com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor Vós sois chamado o intercessor, de Deus excelso, o dom sem par, de Deus excelso, o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por Ele prometido a nós. por nós seus feitos proclamai. Por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, A nossa mente iluminai. os corações enchei de amor, Os corações enchei de amor. nossa fraqueza encorajai, Nossa fraqueza encorajai. qual força eterna e protetor. Qual força eterna e protetor. Levante as mãos para o alto. Nosso inimigo repeli, Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para o trás. mal deixamos para trás. Agora curve todo o seu ser e diga: ao Pai e ao Filho Salvador, ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor. que procedeis do seu amor. Fazei-nos sempre firmes crer. Fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Amém. Podemos nos assentar. Meus irmãos, o Espírito Santo de Deus, terceira pessoa da Santíssima Trindade, vive em nós. Essa é uma realidade que nós não podemos esquecer. Uma das maiores tristezas no coração humano, num homem, numa mulher de fé, é quando ele não toma consciência desta verdade. Jamais estaremos sozinhos. Deus habita em mim. Um Deus se esconde no mais íntimo do meu ser. Eu sou templo do Espírito Santo. São Paulo vai gritar isso, não é? Nas suas cartas. Vai dizer: não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo de Deus, que o vosso corpo é morada do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, imaginemos uma pessoa, filha de um rei, filha de uma família muito rica, muito nobre, muito poderosa, que é criado como se fosse um mendigo, uma pessoa que não tem recurso nenhum, uma pessoa que não sabe da sua importância, do tesouro que essa pessoa tem. Como é triste, como seria uma vida tão cheia de sofrimentos e necessidades se algo acontecesse assim. Agora imaginemos na vida espiritual, quantos de nós, quantos dos nossos irmãos, também da nossa Santa Igreja, muitas vezes católicos praticantes, católicos verdadeiros, mas que não conhecem ao Espírito Santo de Deus. Tem sim um conhecimento, uma intimidade com nosso Senhor, graças a Deus, principalmente na Eucaristia, isso é importantíssimo. Tem um amor, tem uma devoção ao Pai eterno, ao Pai das misericórdias, mas tem dificuldade de se relacionar com Deus Espírito Santo. Primeiro porque ele não se encarnou como Jesus, depois porque ele não tomou a forma de um homem, ou de uma realidade humana que nós conhecemos como o Pai.
né? Um pai de família. Todos nós tivemos um pai, todos nós temos essa experiência. Muitas vezes o Espírito Santo é entendido como apenas uma força, uma energia, e não é nada disso. O Espírito Santo que se mostrou como uma pomba, em forma corpórea como uma pomba, mas também se manifestou para nós como um vento impetuoso, como água, não é? Como fogo, com línguas de fogo em Pentecostes. O Espírito Santo é uma pessoa divina, como Pai, como Filho. Se você abrir, como nós estamos vendo em todo esse tempo de Páscoa, os Atos Apóstolos, que são considerados o Evangelho do Espírito Santo, você vai ver que o Espírito Santo de Deus conduzia os apóstolos, conduzia os primeiros cristãos, as primeiras comunidades. Uma das primeiras coisas que acontecia era a administração do batismo, e logo depois, com a imposição de mãos, o que nós hoje chamaríamos da crisma, o sacramento da crisma, da confirmação desse batismo. E como é que ele se manifestava? Com o que comumente se chamava de efusão do Espírito Santo, ou batismo no Espírito Santo, quando as pessoas livremente começavam a orar em línguas, começavam a ter visões, começavam a manifestar os dons carismáticos, uma vivência carismática. A igreja desde o início é a verdadeira igreja pentecostal, é a igreja de Pentecostes. Quantas vezes hoje a gente, quando escuta esse termo pentecostal, a gente já acha que se trata de alguém evangélico, alguém de correntes protestantes. Não. Quem é que estava como o primeiro Papa ali em Pentecostes? Quem é que fala em nome de todos os discípulos? Quem é que toma a palavra, toma a liderança da igreja desde o início? Quem é? Pedro, São Pedro. Qual é a igreja que tem o Papa? Agora, o 268, depois de São Pedro, nosso querido Papa Leão XIV, é a igreja católica. Quem é que estava ali como mãe dos apóstolos, dos discípulos, invocando o Espírito Santo, pedindo o Espírito Santo? Ela que já tinha recebido na encarnação do Verbo de Deus, a sombra do Espírito Santo, ela que era portadora desse Espírito, que quando chegou para fazer a visitação a Santa Isabel, como vamos ver agora no dia 31, não é? Que ela, amanhã, não é? Que apenas ela saúda Isabel e João Batista, que já na sua barriga ficam cheios do Espírito Santo. Quem é essa? Nossa Senhora. Qual é a igreja que ama, que venera a presença de Nossa Senhora? A igreja católica. E eles estavam fazendo o que, além das orações? A fração do pão, celebrando o mesmo sacramento que estamos celebrando agora, que no mundo inteiro a igreja celebra todos os dias, a Santa Eucaristia. Qual é a igreja da Eucaristia, de Jesus Eucarístico, da Santa Missa? É a igreja católica. Quem é católico aqui? Levante a mão. Então você é pentecostal, você nasceu de Pentecostes. Não tenha medo. Por isso nós precisamos nos abrir cada vez mais ao Espírito Santo de Deus. Sabe por que existe tudo isso aqui? Quem está vindo pela primeira vez à Canção Nova? Levante a mão. Sejam bem-vindos, graças a Deus. Não é uma obra de Deus? Por que existe a Canção Nova? Existe tanta coisa bonita. Porque alguém, aqui no caso foi Monsenhor Jonas Abib, que há tantos anos atrás se abriu essa experiência, um sacerdote salesiano que amava trabalhar com jovens, mas estava vivendo um momento de grande crise, que de repente encontrou nessa espiritualidade, nessa efusão do Espírito Santo de Deus, um novo sentido, um novo dinamismo
para o seu sacerdócio. E aí Deus começou a agir através desse homem. Daqui a pouco uma comunidade, daqui a pouco uma obra dessa que está no mundo todo, que chega a tantas pessoas. Quem acha que a Canção Nova é uma bênção de Deus, diga: ei! Graças a Deus. Por que a Canção Nova? Porque alguém se abriu ao Espírito Santo de Deus. Quem quer ver maravilhas na sua casa, quem quer ver uma família renovada e restaurada em nome de Jesus, peça ao Espírito Santo. Ou vocês acham que o Espírito Santo mudou? Que ele só fez isso no começo da igreja? Que ele só fez isso com uma pessoa tão especial como Monsenhor Jonas Habib? Bata no peito e diga: o Espírito Santo quer fazer uma obra maravilhosa na minha pessoa. Não, Frei, mas eu tenho tantas dificuldades, eu tenho tantos problemas, eu sou tão pequeno. Eu tenho certeza que você não é mais medroso que São Pedro, que chegou a negar Jesus. Eu tenho certeza que você não tem tantos problemas de saúde como Monsenhor Jonas Habib teve, não é? Eu tenho certeza que você não teve tantos pecados como Maria Madalena, como tantos na história da igreja. E o Espírito Santo de Deus foi capaz de fazer maravilhas nessas pessoas. Ele é o mesmo poder, a mesma graça. O Senhor Jesus hoje no Evangelho que nós ouvimos, que já é o capítulo 16 de São João, quando ele está se despedindo dos apóstolos ali no cenáculo, antes, naquela quinta-feira santa, antes da sua paixão e morte, ele diz: em verdade eu vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. O mundo se alegrou. O mundo é toda a realidade comandada pelo inimigo, que não tem Deus, contrário à vontade de Deus, contrário ao senhorio de Jesus Cristo. O mundo se alegrou. O demônio, o inferno, achou que tinha vencido Jesus e toda a sua obra, o pregando, o matando na cruz. Mas a cruz, por isso nós temos grande amor à Santa Cruz. A cruz é a vitória de Jesus. E eu quero dizer para você, quem tem passado por grandes cruzes aqui, sofrimentos, dificuldades, mesmo que você não levante a mão, eu sei que você tem passado, né? Interiores ou exteriores, ninguém está pronto, ninguém é completo, não é? Ninguém é totalmente feliz, todos nós precisamos. E eu quero dizer uma notícia para você: Jesus pode e quer transformar essa cruz, esse sofrimento em grande alegria. Jesus quer transformar essa ocasião que parece uma derrota, parece que o mal venceu, seu casamento se acabou, seu filho está nas drogas, sua família que você ama tanto, que lutou tanto, toda dividida, toda destruída, humanamente sem nenhuma esperança. Jesus está dizendo: não é o fim, não é o fim. Confia em mim. Confie em mim, confie no meu poder. Se abra àquele que renova todas as coisas, aquele que pode renovar a face da terra. Jesus usa até uma imagem tão bonita hoje para nós. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. Quem é mãe aqui, levante a mão. Dessas mães, quem teve o parto normal? Permaneça com a mão levantada. Que dor, não é? Hoje eu estava conversando com uma menina que veio conosco, uma mãe que também resolveu o primeiro filho ter parto normal. 27 horas de sofrimento. Chegou uma hora que ela quase que desistia, não aguentava mais de tanto sofrimento. Mas com oração, daqui a pouco uma alegria tão grande quando aquele ser nasce, e nasce chorando, não é? Nasce sem nenhuma beleza, careca, nu, desdentado, todo cheio ainda de sangue, mas que alegria poder abraçar, não é? E sentir aquele ser vivo que estava dentro dela, que agora depois dessa dor, nem se lembra mais da dor. Que alegria.
É o que Jesus está dizendo para você. Você está grávido, grávida, meu irmão, minha irmã, mas não de um bebê, mas de um sonho de Deus. E talvez esses sofrimentos tenham aumentado, porque está chegando a hora de uma nova graça, de uma nova vida, de uma nova bênção. Diga: eu confio em vós, Jesus. Jesus lhe trouxe aqui. Jesus me trouxe aqui para manifestar a sua glória na minha vida. Eu tenho chorado, eu tenho sofrido, mas eu me alegrarei no Senhor, e ninguém poderá tirar essa minha alegria, porque essa minha alegria vem do Senhor. A alegria do Senhor será a minha força. Obrigado, Senhor. Eu espero, eu confio em vós, Jesus. É com essa expectativa que nós devemos iniciar esse acampamento de oração. Muitas vezes também, como dizia a primeira leitura, nós estamos, meus irmãos, como São Paulo, já há algum tempo rezando, lutando, trabalhando. Ele estava já há um bom tempo ali em Corinto, e era muito difícil, com a ajuda daquele casal, Áquila e Priscila, e depois que chegaram seus companheiros, Tito e Timóteo, Silas e Timóteo, ele sente um pouco de força, mas a realidade às vezes é tão dura, e às vezes a gente precisa não se levar pelo que a gente está vendo, sentindo, observando, não pelos nossos sentidos, mas pela fé. Levante a mão e diga: eu quero viver não do que eu vejo, não do que eu sinto, não da minha experiência diária, com as realidades mundanas. Eu quero viver de fé, Senhor. Eu quero renovar a minha esperança nas Tuas promessas. O Senhor é fiel, Senhor. Bendito seja o Teu nome. E Paulo, no meio dessa adversidade que ele passava, essa realidade ainda tão dura, apesar de se esforçar, de trabalhar, de evangelizar dia e noite, ele está, como muitos de nós, desanimado. Então o Senhor lhe dá uma visão. Não tenhas medo, Paulo. Continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Diga aleluia. Diga: Paulo, também sou eu. O Senhor está falando comigo. E ele faz mais uma promessa: ninguém te porá a mão para fazer o mal. Diga aleluia. Minha vida está nas mãos de Deus. Nem o demônio, nem as pessoas más poderão me fazer algum mal, se Deus não permitir. E Deus só permitirá qualquer mal na minha vida, para tirar um bem maior. Por isso o meu coração confia no Senhor. Eu me alegro, Senhor. Eu renuncio a essa perturbação, a esse medo, Senhor. Minha vida está nas Tuas mãos. Ninguém te porá a mão para fazer mal. Nesta cidade há um povo numeroso que me pertence. Na tua família há um povo que pertence ao Senhor. Diga obrigado, Senhor. Antes de serem seus, eles são de Jesus. Muito mais do que você deseja a salvação e a conversão deles, é o Senhor que o deseja. Você precisa confiar nisso. Você precisa viver dessa fé. São Paulo acreditou, e logo depois ele foi provado, porque os judeus, as autoridades judaicas, vendo que muitos se convertiam,
vendo que muitos pagãos se tornavam cristãos e começavam a seguir Paulo, e o trabalho de Paulo começava a dar fruto, porque Paulo confiou nessa promessa de Jesus e não teve mais medo, e deixou o Espírito Santo de Deus o conduzir. Meus irmãos, eles ficaram com tanto ódio que levaram Paulo até os tribunais e começaram a dizer: esse homem induz o povo a adorar um Deus de modo contrário. Paulo iria falar, se defender, mas nem precisou Paulo abrir a boca, porque Jesus, no seu poder, usou aquela autoridade romana, um pagão que nem o conhecia. Deus pode usar de quem Ele quiser para nos proteger. Diga: obrigado, Jesus. E aquele homem mesmo diz: olhe, isso é questão de palavras entre vocês, não me metam nisso, não meta a justiça romana nisso. Paulo não precisou nem abrir a boca, ele foi defendido por aquele que depois um dia vai até o martirizar, mas naquela hora, por essa promessa de Jesus, ele foi salvo. Você acha que o Senhor mudou? Você acha que o Senhor ama mais a São Paulo que a mim e a você? Não. Você acha, humanamente sim, a missão de Paulo, claro, foi muito maior que a nossa. Mas o Senhor não vê só a questão de números, de grandezas humanas. Salvar uma única alma, salvar a nossa alma, ser instrumento de salvação para a nossa família, é uma tarefa tão bonita e tão digna. E exige de nós essa mesma confiança, essa certeza que o Senhor está conosco, que nem o mal, mesmo que ele se levante, ele vai cair, porque é o Senhor, a obra não é minha, a obra é de Deus, e é Ele que me escolheu e me capacitou. E apesar das minhas fraquezas, das minhas quedas, eu confio nele, eu me levanto. E esse acampamento Fé e Milagres é para isso, para que pela fé, pela ação do Espírito Santo de Deus, possamos ver os milagres, as graças de Deus, e sair daqui fervorosos, sair daqui renovados como São Paulo, e que nada possa nos deter, não é? Mesmo no meio desse mundo tão confuso, cada dia é uma loucura. Vocês agora estão vendo essa questão desses bebês, que eu não quero nem entrar. Mas assim, onde vai parar? A gente pergunta assim, onde vai parar esse mundo? Mas diga para o seu irmão, esquece essas coisas desses bebês aí, isso. O mal por si se destrói. Pensa na sua família, pensa em Deus, volta para Deus, busca o Senhor, volte à oração. Se caiu, faz uma boa confissão. Amanhã, antes de qualquer coisa, vá procurar um sacerdote, faça uma boa confissão, volte à graça de Deus, volte à comunhão com Deus, beba de cada momento desse acampamento, ore, clame, louve, busque, escute, reze, viva cada momento, que eu tenho certeza, no sábado, no domingo que vem, no dia da ascensão do Senhor, você vai voltar para casa cheio de alegria, cheio da força de Deus, e você vai ver como Deus vai fazer com você, como fez com São Paulo, que você vai ver que essa criança vai nascer, e você vai esquecer as dores que você tem passado, você vai experimentar essa alegria que ninguém poderá tirar de você, essa certeza que o Senhor é maior que tudo, que o Senhor tem um propósito, e que se a gente for fiel no mínimo, se a gente abrir o coração, se a gente colaborar com Ele, Ele vai fazer maravilhas. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Diga amém. Quem quer isso de verdade, de todo o coração, fique de pé, abra os seus braços, vamos cantar isso, pedindo essa força do alto, pedindo a graça do Espírito Santo, pedindo toda luz do céu para nós, nessa missa de abertura desse acampamento Fé e Milagres. Espírito, Clama do fundo do coração, solte a sua voz. Espírito Santo,
de Deus. O Senhor quer lhe ouvir. Abra a boca e o coração. Espírito, Deseja, busca. Espírito, Espírito Santo de Deus. Você mais uma vez peça: Espírito, 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 Espírito Santo de Deus. Vem controlar. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver. Vem dirigir o meu viver. O meu pensar. O meu pensar. O meu falar. O meu sentir. O meu agir. Deseja. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Eu vou pedir ao nosso querido Roberto Tanus que faça as preces da Assembleia hoje de uma forma espontânea, pedindo esse batismo no Espírito Santo. Se você puder, levante as suas mãos. É o esforço, é o exercício que você precisa fazer. Levante as mãos, você se rende a Deus. Você precisa vencer, às vezes, o cansaço, o frio, as dificuldades interiores e exteriores. Você precisa fazer valer a pena esse desejo do Senhor. Isso é fé. Então ore, Roberto, pedindo esse batismo no Espírito Santo. Repita comigo: vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, do Imaculado Coração de vossa Maria, amadíssima esposa. vossa amadíssima esposa. Coloque a mão direita na pessoa da sua direita e diga: em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus. receba o Espírito Santo, seu defensor. Receba o Espírito Santo, seu defensor. Receba a força do alto, Receba a força do alto, que tira todo medo, que tira todo medo, que tira toda doença. tira toda doença. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus. seja cheio do Espírito Seja Santo. cheio do Espírito Santo. E agora você vai erguer os braços e você vai orar no Espírito. Vinde, Espírito Santo. Encha agora o coração das pessoas que vieram cansadas, principalmente você que chegou cansado, com o coração apertado, cheio de problemas. Vai orando e dizendo: vem, Espírito Santo, consolar meu coração. Você que sofreu tantas perdas, você que tem vivido tantos reveses na vida, em nome de Jesus, receba agora a força do alto, o Consolador. Você que tem vivido um momento de tristeza, de melancolia, de angústia, em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo. Espírito Santo, me mostra. Tem uma pessoa que ela veio aqui, ela veio fazer o acampamento, mas ela é surda. Você não ouve. E você gostaria muito de ouvir. Você, desde criança, um dos ouvidos praticamente acabou, o outro não escuta quase nada. Neste momento, o Espírito Santo, pela presença de Jesus, em nome de Jesus, é essa pessoa que não escuta,
você usa só de um lado um aparelho de audição. Você vai tirar o aparelho de audição. Todos que tiverem aqui com aparelho de audição, você pode tirar. Em nome de Jesus. E você põe a mão no coração agora. Todos põem a mão no coração. E neste momento, tira esse aparelho de audição. Você está ouvindo. E você ouvia só de um lado, com o aparelho. E tem outra pessoa que não ouvia nada. Sem o aparelho era inútil. E agora o som está entrando em seu ouvido. Obrigado, Jesus. Claramente, cristalino. Muito obrigado, Jesus. Eu peço a essa pessoa que aqui nesse momento voltou a escutar. Obrigado, Jesus. Levante seu braço, levante o seu aparelho. Você vai levantar o aparelho de audição. E você vai dizer: obrigado, Jesus, porque meu milagre já começou. Eu peço a essa pessoa da surdez, levanta sua mão no seu lugar, balança a mão para a gente saber onde está essa pessoa. Balança a mão, está lá do lado direito. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Agradeça a Deus. Obrigado. E não é Jesus. somente a surdez que você está sendo curada. Essa cura é para sua família. Você veio na fé escutando quase nada, e agora você recebe a audição, porque o Espírito Santo vai tocar também sua família, através de você, através do seu testemunho. Glórias a Ti, Senhor. Levante as mãos, vamos fazer um grande clamor pelas nossas famílias, para que o Senhor alcance, o Espírito Santo renove todas as nossas famílias, expulsando todo o mal. Ore no Espírito Santo de Deus com autoridade, em nome de Jesus, acreditando que não existe espaço ou tempo, que o Espírito Santo de Deus chega até onde ninguém pode chegar. Faz uma obra admirável agora. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Ora de todo o coração. Pensa na sua casa e clama o Espírito Santo sobre eles. Pessoas em casa muito tristes. O Espírito Santo está alegrando o seu coração aí na sua casa. Você está recebendo agora um amor muito grande, com a vontade de chorar. Você tem sentido essa casa sua, muita solidão, e o Espírito Santo está entrando no seu coração, arrancando toda a tristeza, conforme a promessa do Evangelho de hoje. Você recebe agora uma alegria que o mundo não pode tirar. Ninguém pode explicar a alegria que entra no seu coração. Senhor, apesar das lágrimas que você está recebendo, você está agora ganhando um presente do alto, que é a alegria que vem do Espírito Santo. E o Senhor diz que essa pessoa que faleceu está com Ele, e você agora tem um intercessor no céu. O Senhor te conforta por essa perda tão grande. Também você recebe a graça de perdoar de verdade a você mesmo, ao seu passado e a tantas pessoas que foram tão cruéis com você. Em nome de Jesus, seu coração se enche de paz e de alegria. Tudo isso vos pedimos, Pai, já te agradecemos. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, e na Jesus. força do Espírito Santo, agora e para sempre. Amém. Amém. Dê um abraço bem grande no seu irmão. Diga: o Espírito Santo já começou essa obra no seu coração. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.